pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o nosso segundo bloco, bloco número 2. Bloco número 2, né, trata da legislação aplicada à contabilidade. Embora a gente não vá, vamos dizer assim, ficar muito restrito, né, a ficar estudando legislação, fundamental sabermos, né, que a contabilidade possui legislação, possui normas próprias que regem não só a profissão, mas a forma de aplicar contabilidade. Como nós comentamos no bloco 1, a contabilidade teórica ela é regida através de leis, doutrinas, normas, e a contabilidade prática, aplicação dessa teoria. Então, o nosso foco aqui no bloco número 2 é justamente entendermos quais são as principais leis e normas, né, que regem a contabilidade no Brasil. A nossa intenção não é esgotar o assunto, mas pelo menos direcioná-los, né, para vocês entendermos um pouco sobre esse tópico. Então vem comigo na tela. Bom, a contabilidade, né, é regida por legislação específica, né, normas e princípios de modo que haja precisão, segurança, ética e transparência nas informações contábeis. Algo muito importante, né? A contabilidade ela também é chamada de ciência social porque ela reúne um conjunto de princípios que nós vamos falar posteriormente. Esses princípios, eles são imutáveis, tá? Mas a gente vai entender também um pouquinho aqui que esses princípios, eles estavam numa resolução, né, específica do Conselho Federal de Contabilidade, que é justamente o órgão que regula a contabilidade no Brasil, mas essa resolução ela foi revogada. Isso não significa dizer que os princípios foram revogados. Esses princípios foram transferidos, vamos dizer assim, ou implicitamente estão dentro de um outro documento chamado de estrutura conceitual, que nós vamos falar mais à frente. Legal? Tá? Então existem vários princípios que devem ser seguidos por todos aqueles que praticam contabilidade. Bom, então as principais normas e leis que norteiam a contabilidade no Brasil, né, sem dúvida alguma, a Lei 6.404 de 1976. Essa lei dispõe sobre as sociedades por ações, ou simplesmente Lei das SAs, Lei das Sociedades Anônimas. Tá? Então, a contabilidade no Brasil tem como principal lei, né, como principal lei, a Lei 6.404. Só que como ela era muito antiga, de 1976, houve a necessidade de atualizações, principalmente por conta do processo de convergência do Brasil às normas internacionais de contabilidade. Deixa eu te contar um pouquinho sobre essa história aqui. O que acontece, meus amigos? A contabilidade, de uma maneira geral, ela sempre refletiu, né, um conjunto, né, de características de determinado país. Por exemplo, cultura, economia, parte religiosa, econômica, política. Então sempre houve uma contabilidade diferente no Brasil do que acontecia nos Estados Unidos, do que acontecia na Europa, do que acontecia no Japão e tudo mais. Como a contabilidade ela era particular, ela era individual, com a globalização, isso não se tornou mais plausível. Não poderia ter uma contabilidade em cada parte do mundo. Vamos imaginar uma empresa, por exemplo, americana, que tivesse 10 filiais em todo o mundo. Uma no Brasil, uma no Japão, uma na Europa, uma na Austrália, enfim, uma no Azerbaijão. E todos esses países aplicaram, né, contabilidade própria, diferente. Como é que eu ia fazer essa consolidação? Ou seja, o que é na verdade verdadeiro? Né? Qual é a contabilidade que é verdadeira? Então isso provocou, na verdade, um descrédito da informação contábil a nível mundial. Então houve a necessidade de se padronizar, né, de se uniformizar a prática contábil realizada no mundo. Então esse processo de convergência começou lá em 1970, um pouquinho depois, né, nos anos 70, né, começou com um órgão chamado IASC, com a publicação das IAS, né, e posteriormente, né, atualmente, temos um órgão chamado IASB, né, que emite as normas internacionais de contabilidade. Então, qual é a lógica, né, dessas normas?
que a contabilidade sobre determinado assunto ela seja linear, seja padronizada em qualquer parte do mundo. Ou seja, então, o mesmo país, né, que pratica aquela transação no Japão, eu vou reconhecer da mesma forma que no Brasil, que na Europa e tudo mais. Então as normas internacionais de contabilidade passaram a ser uma realidade. E o Brasil, né, iniciou esse processo de convergência das normas brasileiras às normas internacionais de contabilidade a partir das leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009. Então essas leis alteraram e revogaram dispositivos da Lei 6.404. Então, algo muito importante, a Lei 6.404 existe? Com certeza, mas com diversas alterações provocadas por essas leis 11.638 e 11.941, que na verdade foram leis que passaram a adequar a Lei 6.404 às normas internacionais de contabilidade. Legal aqui? Então isso é muito importante. Então ocorreram várias alterações aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, aí algo muito importante para vocês, né, que nunca estudaram contabilidade e vocês começarem a ver o termo CPCs, não fiquem achando que se trata de direito. Não é o Código Processual Civil. Tá? Ou seja, quando o Brasil passou a fazer a conversão das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais, o Brasil precisou publicar suas próprias normas de contabilidade com base nos padrões mundiais. Somente alterar a Lei 6.404 ou atualizá-la não era o suficiente, porque lá fora temos uma norma para cada assunto, né, ou para a maioria dos assuntos. Então o primeiro passo é, o Brasil criou um comitê chamado de Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né, onde diversos órgãos passaram a se reunir para interpretar as normas lá de fora e trazer uma tradução plausível aqui para o nosso país. Então, fazem parte desse CPC, né, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Receita Federal, Banco Central, SUSEP, o Conselho Federal de Contabilidade, né, a IBRACON, outros órgãos de entidade de classe. Né? Então, ou seja, com o passar do tempo, esse órgão começou a publicar os pronunciamentos contábeis, chamados de CPCs. Então vocês vão ver falar muito sobre CPC na contabilidade geral e principalmente na avançada. Tá? Então o que seria um pronunciamento contábil? Uma tradução de uma norma internacional de contabilidade. Tem força de lei? Não. Quem tem força de lei são as normas brasileiras de contabilidade, chamadas de NBCs. Vou explicar um pouquinho aqui daqui a pouco sobre as diferenças e as semelhanças desses dois termos. Legal? Bacana? Então vamos lá. Bom, Lei 6.404 foi criada por conta da necessidade de aprimorar a qualidade das informações contábeis e da sua ampla difusão, de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da empresa e de seu desempenho econômico. Qual é a lógica aqui? As empresas de capital aberto, por elas possuírem ações negociadas em bolsa de valores, né, em qualquer parte do mundo, eu tinha que gerar informação, né, para qualquer pessoa. Então precisaria ter alguma norma que regulamentasse, né, a forma de apresentação das demonstrações contábeis no Brasil. Então essa primeira forma foi através da Lei 6.404. Então, de acordo com o artigo 4, né, dessa Lei 6.404, a companhia ela pode ser segregada em companhia aberta ou fechada. Eu posso ter uma sociedade anônima ou por ações aberta ou uma sociedade fechada. Qual é a diferença entre elas aqui? Na verdade, a companhia aberta negocia suas ações no mercado imobiliário. Negocia suas ações com qualquer pessoa. E na fechada, não. São apenas pessoas restritas ali, mas são chamadas de sociedades por ações. Então, ou seja, a companhia aberta ou fechada, conforme os valores imobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores imobiliários. Legal? Bacana? Show de bola? Tá? E algo muito importante, se ela for aberta, né? Se é uma companhia aberta, vou botar aqui, ó, se ela for uma companhia aberta, ela está regulada pela CVM. O que é CVM? Comissão de Valores Imobiliários. Esta entidade regula o mercado, né, mercado imobiliário no Brasil. Beleza? Tá? De acordo com o artigo 175 dessa Lei 6.404, o exercício social terá duração de 1 ano. E a data do término será fixada no Estatuto. Lembra que eu comentei com vocês aqui
que as demonstrações contábeis são evidenciadas, são elaboradas para um período específico? O período é de um exercício. O exercício normalmente é de um ano, tá? Mas podem ter algumas restrições aqui, algumas exceções. Em que situações o exercício social não é de um ano? Quando a empresa se constitui, né? E quando houver uma alteração estatutária, né? Eu posso ter uma duração do exercício social diferente de um ano. Então qual é a lógica aqui? Eu constituí minha empresa no dia 1º de outubro. Eu gostaria que o exercício social dessa empresa se encerrasse no dia 31 de dezembro, para que ano que vem eu consiga, né, fazer de 1º a 31 de dezembro. Então nesse ano específico, o ano de constituição da empresa, eu não tenho o exercício social de um ano. Legal? Ou numa alteração estatutária, eu tinha de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, mas de repente para atender a uma empresa controladora, né, uma empresa que controla uma filial, que estabelece que tem que ser em março, eu vou esticar mais um ano para atender essa controladora. Então tem que fazer uma alteração no estatuto, né, para poder demonstrar que esse social ele vai ser maior do que um ano. Tá? Só que no geral, né, normalmente as empresas coincidem o exercício social com o ano civil. O ano civil, ele obrigatoriamente vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então existe uma lei específica, lei 810 de 49, que obriga que o ano civil seja de 1º de dezembro a 1º de janeiro a 31 de dezembro, para fins tributários, para fins governamentais e tudo mais. Tá? Então a empresa ela pode ou não ter seu exercício coincidindo com o ano civil. Legal? Bacana? Bom, de acordo com o artigo 176 da Lei 6.404, ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar com base na escrituração mercantil da empresa, a escrituração técnica contábil que nós falamos anteriormente, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Então, o que isso quer dizer? Com base no artigo 176, a entidade precisa realizar a escrituração mercantil regular, uma técnica contábil, que nós vamos falar mais à frente sobre isso, e evidenciar, elaborar as seguintes demonstrações, para fins de Lei 6.404. O balanço patrimonial, a gente chama aqui de BP, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que a gente chama de DLPA, a demonstração do resultado do exercício, que nós chamamos de DRE, a demonstração dos fluxos de caixa. Essa demonstração, assim como a próxima, ela foi incluída pela Lei 11.638, então, ou seja, antes não existia a obrigatoriedade do fluxo de caixa, que a gente chama aqui de DFC. E para as empresas de capital aberto, a demonstração do valor adicionado, que também foi incluída pela Lei 11.638. Então repare que foram duas demonstrações que foram incluídas no rol, né, de demonstrações obrigatórias. Eu botei um asterisco aqui no fluxo de caixa porque companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$ 2 milhões não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. O que estou querendo dizer aqui? Embora a Lei 6.404 tenha um viés para as companhias abertas, as fechadas também seguem a Lei 6.404 se foram sociedades por ações. Tá? Se for uma sociedade por ações que tenha um PL superior a R$ 2 milhões, mesmo ela sendo fechada, mesmo ela não negociando suas ações em bolsa de valores, ela precisa publicar ou evidenciar a demonstração dos fluxos de caixa. Legal? Isso aqui vale tanto para a companhia fechada quanto para aberta. Mas repare que a DVA, por exemplo, somente para a companhia aberta. E o fluxo de caixa, se for fechado, eu tenho uma possibilidade de não elaborar se houver meu PL inferior a R$ 2 milhões. Legal? Então, pela ótica da Lei 6.404, nós temos essas demonstrações aqui. Quando nós formos falar de pronunciamentos contábeis, né, o CPC 26, por exemplo, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, a gente tem uma pequena diferença aqui que a gente vai mostrar para vocês. Bom, e de acordo com o artigo 177, a tal escrituração, né, que é a técnica, né, será mantida em registros permanentes, preciso registrar e guardar,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, né? Devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Embora a gente vá falar sobre isso posteriormente, não tem como não falar um pouco do regime de competência. A escrituração na contabilidade, a técnica contábil na contabilidade, ela é realizada pelo... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial. 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lacon Cursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lacon Cursos. Forte abraço, fique com Deus.